No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, terça-feira, dia 20 de junho de 2017. Corinthians mantém a liderança com empate ontem entre Grêmio e Cruzeiro, que ficaram no 3-3. O empate fez com que o Corinthians mantivesse a liderança do Campeonato Brasileiro com 20 pontos e o Grêmio, que atingiu os 19 pontos. Mais do que empolgação de estar em primeiro, nós temos que ter a responsabilidade de manter essa colocação e principalmente o apoio a essa equipe e principalmente a nossa comissão técnica que vem acertando o time com a união, com a superação. Mais do que empolgação, responsabilidade da equipe e perceber que o trabalho que está sendo feito está dando resultado. Corinthians na ponta do campeonato representa o acerto no trabalho, na filosofia do trabalho, que é a superação, que é a garra, que é a luta, que é a união. Isso se confunde inclusive com a nossa história, com a nossa filosofia de ser Corinthians. Esse é o Corinthians que está na liderança e temos que ter muita tranquilidade nesse momento, responsabilidade e menos empolgação. Vamos continuar torcendo, vibrando e apoiando, fazendo nossa parte fora de campo, nas arquibancadas, apoiando os 90 minutos. Esse é o Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2017. Próxima partida na quinta-feira, às 19h30, na Arena Corinthians. E os ingressos continuam a ser vendidos. Até ontem, cerca de 18 mil ingressos foram vendidos para essa partida. Horário ruim, de certa forma, para muita gente se deslocar e chegar a esse horário lá é um pouco difícil, mas a gente tem que estar prestigiando e aquele que puder comparecer, estar apoiando nossa equipe, principalmente apoiando toda essa filosofia, tudo isso que está sendo implantado no Corinthians, seria legal uma arena um pouco mais cheia. Mas até lá, quem sabe a gente consegue chegar aos 30 mil. Depende muito de nós. A gente sabe da crise, da situação financeira, da dificuldade de horário, deslocamento. 19h30 é um horário um pouco cedo, né? Ou é muito tarde ou é muito cedo. Meio termo é difícil ter, né? Mas é isso aí. É o Corinthians que também a gente tem que fazer a nossa parte e tentar superar o máximo possível. Estar do lado do time, estar do lado da nossa comissão técnica, que está fazendo um excelente trabalho. Esse é o Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro, de 2017. Sem empolgação, mas com muita responsabilidade. Manter é muito mais difícil do que chegar. E o que a gente vem percebendo na equipe é essa superação, jogo a jogo. De certa forma, essa partida contra o Bahia, a gente vai ter que superar uma marcação muito forte, um time do Bahia jogando retraído. Bahia que vem de 2 jogos, pontuando 1 ponto só, perdeu e um empate, uma derrota e um empate. Não vai querer perder mais pontos nessa quinta-feira. E sabe, o Corinthians, o jogo do Corinthians começa a estar em evidência, sabe que se der espaço para o Corinthians, a gente consegue o êxito do gol. Então, o quanto o Bahia conseguir resistir a essa marcação da equipe do Corinthians, a gente vai ter que correr bastante para furar essa retranca baiana na quinta-feira. Corinthians é superação. Com o apoio da torcida a gente chega lá. Então, é essencial a participação dos torcedores em mais uma partida do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. A partir das 19h30 e com transmissão aqui da Rádio Coringão, claro, a partir das 18h30. A transmissão mais corintiana do mundo.
Então vamos apoiar nosso time na quinta-feira. O Voz Mosqueteira de hoje segue na saga do Corinthians do Paulista de 1977. A gente que falou na última sexta-feira sobre a derrota contra o Guarani por 2-1. E essa derrota mexeu muito com a comissão técnica, porque o Corinthians não queria ficar, principalmente no pensamento do Brandão, não queria ser um time caseiro, que só ganhava em casa aqui na capital. Queria um time que também vencesse no interior, até mesmo para manter uma sequência, uma pontuação positiva. O Corinthians era líder do seu grupo nesse segundo turno, mas mesmo assim essa derrota mexeu muito com a comissão técnica, no sentido de preparar melhor a equipe. O que o Corinthians queria, o que a comissão técnica queria, principalmente o Brandão, era um aprimoramento cada vez mais dos seus jogadores. Tanto que o Teixeira, no vestiário ainda, lá em Campinas, após a partida e a derrota contra o Guarani, anunciou que na própria segunda-feira, no dia seguinte, não teria folga, e convocou jogadores para um treino no Parque São Jorge à tarde. Isso, de certa forma, deixou até os jogadores apreensivos, no sentido de não era costume se treinar na segunda-feira, um dia após o jogo. Mas mesmo assim, todos os jogadores foram convocados e treinaram na segunda-feira, o dia seguinte da partida do Guarani. Não só aqueles que não atuaram, mas também aqueles que jogaram. E além desses, Zé Maria, que jogou pela seleção brasileira também no domingo, veio o Parque São Jorge à tarde, na segunda-feira, no dia após o jogo contra o Guarani, e participou também desse treinamento. Era o Zé Maria, o espírito corintiano do elenco. Zé Maria representava toda a garra, toda a vibração de ser Corinthians dentro de campo. Então essa situação que o Brandão não queria ouvir, que o Corinthians era um time caseiro que só ganhava aqui na capital, ganhava só no Pacaembu ou no Morumbi, fez com que o Brandão não perdesse tempo. Essa semana, do dia 13, foi o último jogo, o dia 12, que foi o último jogo contra o Guarani dessa semana no domingo. O Corinthians só entraria em campo no dia 19 contra a Portuguesa Santista em Santos, outro jogo fora de São Paulo. Então o Brandão teve essa semana para estar preparando a equipe, até mesmo para poder trabalhar alguns fundamentos. Para isso, o Corinthians contratou um auxiliar técnico. Na verdade era um técnico, mas ele veio para o Corinthians como um auxiliar técnico, o João Avelino. O João Avelino que veio para auxiliar o Brandão. Assim ele dividiu o grupo, e trabalhava com o Teixeira, preparador físico, ele e o Avelino, João Avelino, em grupos, justamente para aprimorar cada vez mais os seus jogadores. A exigência da torcida na época de Vitória era muito grande. E o que estava muito em evidência nessa época, principalmente após a mais uma invasão da torcida corintiana no jogo do Corinthians, que foi em Campinas, o jogo Corinthians e Guarani foi em Campinas, e a torcida do Corinthians superlotou o estádio Brinco de Ouro, que, lembrando, não tinha ainda aquela parte do tobogã, e o público chegou a quase 25 mil pessoas no Brinco de Ouro. E essa mobilização da torcida que acompanhava o Corinthians, não só aqui em São Paulo, mas começava a ter essa mobilização também no interior, começou a chamar atenção pela quantidade de torcedores, claro, mas também principalmente devido à arrecadação. Lembrando sempre que a arrecadação das partidas, a renda dos jogos, era o que mantinha os times, na época. A maior parte da receita dos clubes vinham da arrecadação pelos jogos. Então o Corinthians, que vinha tendo um público excelente, não só em 77, mas em 76 também. A gente lembra inclusive da
da invasão do Maracanã, mas aqui também em São Paulo a equipe que jogava o Campeonato Brasileiro também teve um público muito bom. Então os números da Fiel chamavam muito atenção, né? E o Morumbi, que era o estádio maior, né, no caso aqui em São Paulo, na época tinha um público muito maior, passava de 100 mil torcedores, né? Hoje não passa de 70, 75 mil, se não me engano, mas na época o público superava os 100 mil torcedores. O Morumbi, ele foi construído, já projetado para atender uma expectativa maior de um público, né? Já que a receita do clube era justamente a renda, então tinha que ter um estádio, né, para atender a expectativa dos torcedores e também a receita do clube. Então construir um estádio como foi construído o Morumbi demorou 20 anos para ser construído. A gente também tem que ressaltar isso. A maneira que foi construída, adquirido o terreno, isso aí não entra em questão, né? Aí seria até um programa à parte aí para a gente discutir essa questão. Mas isso não vem ao caso, né? Mas essa construção que demorou 20 anos do Morumbi, né? O próprio São Paulo passou por uma situação difícil em termos de conquista, de contratação, né? E se voltou totalmente para construir um estádio que atendesse uma expectativa não só da própria torcida do São Paulo, mas dos torcedores daqui da capital. O Pacaembu, com 65, 70 mil torcedores, já não atendia mais a grandes jogos. E a gente não tinha um estádio grande. A referência era o Maracanã, né, que tinha uma capacidade na época de 200 mil torcedores. E São Paulo carecia já nessa época da década de 70 de um estádio que adequasse, né, a essa necessidade de um público maior, até mesmo por o interesse do clube em poder ter uma arrecadação maior, né? Então foi feito um levantamento do ano de 76 e 77 até o mês de maio, onde a gente está falando nessa saga corintiana de 77. Nesses 17 meses, né, só para se ter uma ideia, foram jogados no Morumbi 64 partidas, né? Essas 64 partidas deu uma arrecadação de 45.274.818 cruzeiros. Então a renda bruta nessas 64 partidas, nesses 17 meses, porque são 5 meses de 77, né? A gente está falando de maio até maio, né? E o ano de 76, né? Aí, para se ter uma ideia, né, nessas 64 partidas deu 45 milhões, né, de arrecadação. O Corinthians jogou 17 partidas. Dessas 64, 17 partidas foram do Corinthians no Morumbi. E o Corinthians, só o Corinthians, arrecadou 27.271.331 cruzeiros. Então, você vê uma discrepância, né? Mais do que a metade, mais que 50% da arrecadação do Morumbi foi da torcida do Corinthians, né? Em 64 partidas, o Corinthians jogou 17. E foi mais do que a metade da arrecadação do Morumbi nesses 17 meses. A média, né, da arrecadação do Corinthians dessas 17 partidas foi de 1.604.190 cruzeiros, né? E a gente não pode, nessa somatória, né, de 17 partidas, não estão sendo consideradas as partidas com mando do São Paulo. Então, 17 partidas com mando do Corinthians. Então, você vê o quanto que o Corinthians mobilizava a sua torcida e a torcida do Corinthians acompanhava o clube, né, nesses jogos. E sem considerar, né, as partidas contra o São Paulo. O São Paulo, nesses 17 meses, ele mandou 37 jogos. Então, desses 64 jogos,
37 foram do mando do São Paulo, 17 do Corinthians. Nessas 37 partidas, ou seja, mais do que o dobro, né, das partidas que o Corinthians fez lá como mandante no Morumbi, o São Paulo arrecadou 9.500.790 cruzeiros, né? Então o Corinthians em 17 arrecadou 27 milhões, arredondando, né? E o São Paulo arrecadou 9 milhões em 37 jogos. A média, né, por jogo foi de 256.778 cruzeiros, inclusive, né, jogos contra o próprio Corinthians, com o mando do São Paulo, né? Então, se você desconsiderar essas partidas contra o Corinthians, então essa média, né, cairia muito mais. Então você vê o quanto que o Corinthians mobilizava a sua torcida e principalmente, né, contribuía com o faturamento, né, e a manutenção principalmente do próprio Morumbi. Então o fato do São Paulo ter construído o Morumbi num período até um pouco, vamos dizer assim, mais fácil, né, vamos falar assim, em termos até da própria cidade, quando o São Paulo construiu o estádio lá no Morumbi, era um lugar totalmente vazio, né? Não tinha residências, não tinha nada, era um terreno muito... A gente vê fotos, imagens, né, da construção, a gente vê que é um lugar que ainda não estava, né, com a população que tem hoje, não era... A gente não pode ter a ideia de hoje, né, de tanto que a cidade cresceu, né? Então, nesse crescimento da própria cidade de São Paulo, acabou envolvendo o estádio do Morumbi. Hoje a gente não vê mais, né, terrenos vazios ali, são terrenos utilizados para estacionamento, mas não como no início da construção, né? Então, foi um período até, vamos dizer assim, mais fácil de construir um estádio, né, na época. Já se considerava um estádio muito longe, hoje se considera, né, longe do centro, mas na época era muito mais ainda, né, tanto que tinha um deslocamento de ônibus, né, que saía do centro para o Morumbi. A CMTC na época, né, fazia esse transporte quando tinha jogos, tanto no Pacaembu, mas principalmente no Morumbi, né, para deslocar e levar os torcedores, né, para o Morumbi. O Morumbi, nessa época de 1977, tinha uma manutenção mensal, né, de 150 mil cruzeiros. Então essa era a despesa que o São Paulo, no caso, tinha para manter o seu estádio, em termos de mão de obra, reformas, né, manutenção, mas principalmente funcionários, né, do Morumbi. O aluguel era muito caro, era 10% da renda, né? Então, nesses 17 partidas que o Corinthians fez no Morumbi, com média, né, de 1.604.190 cruzeiros, né, o São Paulo arrecadou em média, né, nesses 17 meses 160.000, né, 419 cruzeiros. Ou seja, só o Corinthians jogando no Morumbi pagava a manutenção do próprio Morumbi e ainda sobrava alguma coisa. Então você vê a dimensão, né, da torcida que comparecia, que estava presente, né, nos jogos do Corinthians. Então só os jogos do Corinthians no Morumbi pagava a manutenção do estádio. E o estádio, lembrando, foi construído em 20 anos. Quando ele terminou a obra, ficou muito pouco de resíduo de dívida, por ter sido construído aos poucos, né? A gente vê alguns jogos da década de 60, por exemplo, que só tinham o anel inferior ali, a parte da geral, a parte das cativas ali, né? A parte de baixo não tinha os anéis superiores. Então foi construído pouco a pouco, até mesmo com o recurso que o clube tinha para a época, né? Então são situações diferentes
que a gente vê hoje, né? Que viu, inclusive, na construção da arena, que teve que construir rápido, né? Para a Copa do Mundo. E quando você faz uma obra assim, com curto prazo, você gasta muito mais, porque você tem turnos, né? Você tem uma despesa muito maior de mão de obra, né? E em pouco tempo. Então a gente acabou, né, tendo uma dívida muito grande com relação à arena, devido também ao curto prazo que ela foi construída. Então, desses 27.271.231 cruzeiros arrecadados pelo Corinthians em 17 meses, isso os jogos do Morumbi, né? Só em 77, ou seja, tirando, né, são os 5 meses, né, o Corinthians arrecadou 16.865.920 em 6 partidas em 77, né? O Corinthians jogou nesses 17 meses, né, 6 partidas em 77, né? Até então, né, o levantamento é feito até maio de 77. Então foram 11 partidas em 76 e em 77 até maio foram 6 partidas, né, arrecadando 16 milhões contra os 27, o total desses 17 meses, né? E dessas 6 partidas, 4 partidas foram pelo Paulista, né, lembrando, né, e 2 pela Libertadores. Então o Corinthians jogou em 77 também pela Libertadores no Morumbi, com uma média, né, de 2.810.986 cruzeiros. Essa era a média, né, dos jogos do Corinthians no Morumbi, né, em 6 partidas, né, até o mês de maio. Uma arrecadação assim enorme, né, muito grande, né? Isso a gente está falando de jogos no Morumbi. No Pacaembu, o Corinthians, a renda era menor devido ao público menor, né, a capacidade menor do Pacaembu. Outra situação que não agradava o Matheus com relação ao Pacaembu era a taxa de aluguel. Enquanto que no Morumbi era de 10%, no Pacaembu era 12%. Então a gente arrecadaria menos no Pacaembu, né, de certa forma, e ali em tudo a gente tinha que pagar mais aluguel. Nesse segundo turno, fazendo um levantamento, né, o Corinthians, nesse segundo turno, ele jogou em 20 dias, né, 3 partidas. Nessas 3 partidas em 20 dias, pelo segundo turno do Campeonato Paulista, o Corinthians pagou mais de 360 mil cruzeiros de aluguel para a prefeitura, né, com jogos do São Bento, Noroeste e Botafogo. Contra o São Bento, o Corinthians teve uma renda bruta de 800 mil cruzeiros. Contra o Noroeste, de 806.520 cruzeiros. E contra o Botafogo, foi uma renda bruta de 1.310.750 cruzeiros. Então a somatória dessas 3 partidas gerou uma despesa de aluguel para o Pacaembu de 360 mil cruzeiros. Somando, né, aí a gente vai fazer mais uma conta aqui, somando mais a partida do Corinthians e Santos no Morumbi, que teve uma arrecadação de 3.420.250 cruzeiros, o Corinthians em menos de um mês pagou só de aluguel de estádio 700 mil cruzeiros em 4 partidas nesse segundo turno, né, do Campeonato Paulista. Então em menos de um mês o Corinthians teve uma despesa de aluguel de estádio de 700 mil cruzeiros, porque a renda do Corinthians e Santos no Morumbi, que teve um público muito bom, né, foi de 3 milhões. Então você vê quanto que o Corinthians faturava, até mesmo jogando no Morumbi. Esse jogo contra o Botafogo, a renda foi de 1.310.000, né, arredondando. E Corinthians e Santos no Morumbi foi de
3.420.000 cruzeiros. Mas a despesa de aluguel que o Corinthians pagava era muito alta, hein? Mesmo o Pacaembu, mesmo o Morumbi. Então gastar 700 mil em menos de um mês como despesa de aluguel de estádio, era muita coisa. Tanto que, se comparar com o que a Portuguesa estava gastando para construir o Canindé na época, na época a Portuguesa estava construindo o estádio do Canindé, chegou a não terminar, porque a ideia da Portuguesa era fechar toda aquela arquibancada, ia ficar muito bem feito, fechar a arquibancada, mas infelizmente a Portuguesa acabou parando a obra, e não concluiu esse fechamento do Canindé. Talvez aumentaria aí para mais de 8 a 10 mil torcedores no Canindé. Seria um estádio assim também, uma capacidade razoável aqui para São Paulo, para a época, 30 mil pessoas era um estádio razoável em termos de público aqui em São Paulo, Então a Portuguesa gastava para essa construção, entre mão de obra e material, 600 mil cruzeiros. E o Corinthians gastava 700 de aluguel, para jogar aqui em São Paulo. Então essa diferença, essa grande diferença, em termos de despesa e vamos dizer assim, investimento, a Portuguesa fazia, gastava 600 mil por mês para construir o estádio do Canindé, e o Corinthians gastava 700 mil de aluguel de estádio. Uma situação muito difícil para o Corinthians, para conseguir ter o seu estádio, E lembrando, a gente está falando desses jogos do segundo turno, contra o Botafogo, ficou mais de 10 mil torcedores por lá de fora. Então essa renda contra o Botafogo de 1.300.000 poderia ter sido muito maior, porque muitos torcedores ficaram de fora. Se esse jogo contra o Botafogo fosse no Morumbi, o Corinthians poderia ter arrecadado mais de 2 milhões de cruzeiros, e acabou arrecadando 1.300.000 no Pacaembu. Tanto que a própria polícia, o secretário de segurança de São Paulo, ele achava que o Corinthians não deveria mais jogar no Pacaembu, e sim só no Morumbi, até mesmo pela questão de segurança. O torcedor que conseguiam entrar assistiu o jogo espremido, e isso sem contar com a movimentação pelo lado de fora daqueles que não conseguiam entrar e com muita revolta protestavam lá de fora querendo entrar, e muitos invadiam. Então, além de tudo, isso acontecia também, no Pacaembu. Então era uma situação muito difícil, não só para o Corinthians. A gente está falando da questão do Corinthians, mas até mesmo pelo futebol, para aqui, para São Paulo. Os estádios, de certa forma, mesmo o Morumbi já não atendia mais a necessidade, dos torcedores e dos clubes. Lembrando que o clube se mantinha com a arrecadação. Então a procura, para assistir os jogos era muito grande, era muito maior do que as possibilidades de estádio aqui na capital. Então já se falavam, tanto a prefeitura, até mesmo o estado de São Paulo, já se falava de construir um estádio para 200 mil torcedores na época. Então 200 mil era a ideia para atender as necessidades dos torcedores, até mesmo para dar um conforto, que não adianta você colocar 70, quase 80 mil torcedores no Pacaembu, que os torcedores que estavam dentro não conseguiam praticamente assistir o jogo direito. E 120 mil, 130 mil torcedores, no Morumbi, muitos não conseguiam acessar a arquibancada. Então, se vendiam 70 mil, 75 mil ingressos só do anel superior do Morumbi, tinha torcedor que não conseguia acessar a arquibancada, naquelas saídas do Morumbi, nesse anel superior, ficava tão congestionada que muitos torcedores que queriam sair não conseguiam, e os que queriam entrar também não conseguiam.
alguns ficavam lá, pagavam o ingresso e não conseguiam acessar a arquibancada. Então é uma situação muito difícil, né, para o torcedor. E era com esse dinheiro, com essa arrecadação, né, que os clubes se mantinham, e principalmente a federação, né? A prefeitura também tinha os seus interesses no sentido de construir um estádio maior, até mesmo para arrecadar mais, porque o Pacaembu não atendia mais as necessidades dos torcedores. Então a prefeitura já pensava em construir um estádio maior, até mesmo para ter um faturamento maior também sobre o aluguel, né, desse estádio. Então na época era viável construir um estádio para que o torcedor comparecesse no estádio em grande número, não era em pequeno número não, né? Então se pensava já em construir um estádio de 200 mil torcedores. Agora a questão toda estava no sentido de local, né? Então se estudava um local para ser construído um estádio. O Corinthians, ele tinha, né, disponível um terreno do lado do Parque São Jorge. Hoje é uma praça, né, até fechada. Ali era um local disponível pela própria prefeitura, né, mas não havia interesse do clube, não havia interesse do Corinthians de construir um estádio ali naquele terreno, porque só dava para construir um estádio ali de no máximo 80 mil torcedores. Então, para construir um estádio de 80 mil torcedores, na época não compensava, né? Porque a gente já tinha o Morumbi maior, né? Então, o interesse, né, de todos, né, da federação, do estado, da própria prefeitura e do Corinthians também, claro, né, era construir um estádio maior. E esse terreno que seria cedido, não digo cedido, né, pela prefeitura, era muito pequeno para construir um estádio para 200 mil pessoas. Só daria para construir um estádio de 80 mil torcedores no máximo, né? E aí seria inviável, né, para o Corinthians construir um estádio, na época, considerado pequeno. Porque a prefeitura, quando ela construiu as marginais, ela acabou desapropriando uma grande parte do próprio Parque São Jorge. Então aquela marginal, principalmente a expressa, né, aquilo ali tudo era terreno do Corinthians, né? Tanto a expressa como a local, né? A local era uma avenida, né? Mas aí foi feito, né, uma desapropriação do terreno do Corinthians, né? Porque para quem conhece o Parque São Jorge, e para quem não conhece, tem a visita monitorada, a gente sempre comenta aqui, né? O terreno do Parque São Jorge ia até a beira do rio Tietê, onde o Corinthians disputava o Remo. Então, quanto essa desapropriação dessa parte desse terreno do Parque São Jorge, a prefeitura devia ao Corinthians um terreno, né? Então o Corinthians podia escolher o terreno até mesmo para poder construir o seu estádio. Mas o Matheus, ele pensava nessa possibilidade de construir um estádio só depois de fazer o Corinthians campeão. Então a ideia do Matheus inicial era justamente fazer o Corinthians campeão e com isso trazer um público maior. Então se você tivesse um carnê, alguma coisa depois do Corinthians conquistar um título, talvez o corintiano contribuísse muito mais ainda. Na época se fazia muito de loteria, falava-se muito de loteria, foi feito muitas vezes na história do Corinthians carnês, né, para construir o estádio e assim por diante, né? Então a ideia era muito grande, né? Então precisava de um terreno muito grande, né? O Dalmo Pessoa, na época jornalista, muito ligado ao Corinthians, ele inclusive entrou com um projeto na prefeitura e de certa forma foi até aprovado, de um estádio ser construído perto do metrô na Zona Leste. Então o Corinthians, né, no caso, nesse projeto, ele queria já construir um estádio perto do metrô que que tinha um projeto, né, para ser construído ainda, né? Na época tinha só a linha azul, né, que ligava
Jabaquara a Santana, mas já tinha um projeto de construção do metrô, né, da linha vermelha. Então, a ideia do Corinthians já era construir um estádio na Zona Leste já em 1977, né, porque era onde se concentrava a maior parte da torcida. Tinha várias vias, né, de ligação, como por exemplo a Marginal, a própria Via Dutra, a Radial Leste. Então se pensava, além, né, de construir um estádio grande, tinha que ter vias de acesso. É diferente, por exemplo, do Morumbi, que se tem vias de acesso, mas a gente sabe como é complicado, né? Hoje nem tanto, né? Mas quando tinha jogos finais, que tinha um público maior de 100 mil torcedores, que agora já não acontece mais, né? O trânsito era totalmente desviado, fechado, causava, né, ali na Zona Sul, né, na região do Morumbi, um transtorno muito grande. E se pegava muito trânsito, né, além de tudo, né? Para sair, principalmente, era muito difícil sair do Morumbi nessa época, né, com um público muito grande. Então o Corinthians já pensava em construir o seu estádio na Zona Leste, né? Só precisava definir o terreno, né? E depois eles conseguiram esse terreno, né, até como parte, né, do pagamento dessa desapropriação do Parque São Jorge. A gente tem que lembrar isso sempre, né? A Arena hoje foi construída num terreno que não veio de graça, né? Não veio de graça, porque o Corinthians também perdeu uma parte do Parque São Jorge quando foi construído as Marginais, tanto a local como a Expressa, né, que passa, né, entre o Parque São Jorge e o Rio Tietê, né? Ali tudo era terreno do Corinthians, comprado, né? Não foi nada ganhado, não, né? Então a gente tem que estar ressaltando sempre isso. E nesse projeto do Dom Peçonha, uma construção, né, de um estádio de 200 mil torcedores, né, não era só o estádio, mas sim um polo esportivo, né? Inclusive com uma faculdade de educação física, escolas de futebol, com campos, né, para escolinha de futebol, para revelar jogadores, que na época já se sentia a falta de jogos de campos, né, de campos de futebol de várzea. Na época já começou a ter uma procura muito grande por terrenos, né, e os campos cada vez estavam diminuindo mais, né. E a ideia, né, do Corinthians também era para construir não só o estádio, mas também todo um conjunto, né, que abraçaria também projetos nesse sentido de ter escolinha, inclusive para ter uma arrecadação também com essas escolinhas, né. Então, na época, esse período de 77, além de tudo, né, o Corinthians, não só o Corinthians, mas o futebol paulista, passava por essa situação de não ter um estádio adequado que abraçasse todos os torcedores. Então a ideia na época era justamente esse: estádios cheios, estádios grandes, com um público grande. Era assim que tinha, né, arrecadação. Os clubes dependiam da arrecadação dos jogos para se manter. Então o torcedor, nesse sentido, dentro do estádio era valorizado. Então se promovia muito, né, os jogos justamente para ter um público maior. Hoje a impressão que está, até mesmo com os horários, a gente até falou sobre o horário de Corinthians e Bahia na quinta-feira, não é um horário adequado, vamos dizer assim, mais adequado para ter um jogo. Então os clubes, né, brigavam muito por essa questão também, né, de estádio, horário de jogo, para trazer o público, né, e não afastar simplesmente como a gente vê hoje, né. Infelizmente, mas você vê inclusive o futebol feminino, né, os jogos do futebol feminino são marcados no mesmo horário do futebol, né, do Corinthians, do futebol masculino. O Corinthians jogou no domingo às 11 horas, o jogo foi marcado às 11 horas também na Arena Barueri. Na próxima quinta-feira, o Corinthians tem um jogo importantíssimo pela semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, e ele foi marcado às 18 horas. Então,
Infelizmente, o que a gente vê até mesmo um desrespeito ao torcedor. A impressão que dá é que tudo é desmotivado para que o torcedor compareça nos jogos. 19h30 é um horário bom para quem mora perto, para quem tem a disponibilidade horária, até é bom porque chega cedo em casa, normal, mas para quem tem que se deslocar aqui da capital, por exemplo, pessoa que sai às 6 horas da tarde do seu trabalho para chegar lá às 19h30 é muito apertado. 1h30 chega, mas chega naquela correria, né? E isso acaba desmotivando de certa forma o torcedor, porque além de tudo 19 horas ainda tem horário do rush aqui em São Paulo, então tem muito mais trânsito, o metrô muito mais cheio. Então, são certas circunstâncias que a gente vê hoje que faz com que o torcedor não compareça. Além de tudo, né, a gente tem o preço caro, né, dos ingressos. Infelizmente tudo isso acaba afastando os torcedores, né? Então com isso construiu um estádio, né, na Arena Corinthians, muito bonito, claro, a gente não reclama, mas construiu por uma circunstância que passou, que foi a Copa do Mundo. Não foi construído para o corintiano em si, né? Foi construído por uma situação que além do Corinthians, que não era interesse da própria torcida. É legal ter um estádio como Arena, é legal, muito bom. O Corinthians merece um estádio desse, mas pelas circunstâncias, né, que a gente vê, o Corinthians acabou se comprometendo, inclusive, com a questão de pagar o estádio, né? Então foi construído em pouco tempo e muito dinheiro de uma vez só, né? Infelizmente. Então a gente depende, né, até mesmo da arrecadação para estar pagando a Arena hoje, e esses horários aí às vezes desmotivam os torcedores, né? Mas a gente pede aí, né, para que todos façam um esforço, inclusive financeiro, que a situação não está fácil, né, para que a gente compareça nos jogos do Corinthians na Arena, para a gente dar continuidade, né, até mesmo no pagamento da própria Arena. E na própria quinta-feira, a gente já está falando da programação dessa semana, tem a semifinal do Campeonato Metropolitano de Futsal Sub-20. O Corinthians vai enfrentar a equipe da Elite Armênia, né? Então, pela colocação, né, dessas duas da fase que o Corinthians pulou, né? O Corinthians não disputou as oitavas de final, de certa forma, né? Já se classificou para a semifinal. Conforme os jogos que ocorreram nessa disputa, a Armênia ficou atrás da ABB, e o Corinthians vai estar enfrentando a Elite Armênia na quinta-feira às 20 horas no Presidente Ciro 2. Então, só para você ter uma ideia, quinta-feira a Fiel tem 3 compromissos: Arena Corinthians, Arena Barueri e Presidente Ciro 2. Então, muito Corinthians num dia só. A torcida é grande? É imensa. Dá para encher tudo, tá? Dá para encher. Arena Barueri, Presidente Ciro 2, dá para encher. Agora, a gente tem que estar prestigiando o Corinthians. Mas, não só dentro de campo, mas também outras modalidades que, inclusive, é de graça. Tanto da Arena Barueri como no Presidente Ciro 2 não tem cobrança de ingresso. Convocando a Fiel para hoje, o Corinthians enfrenta o Pulo do Gato, a partir das 19 horas e 45 minutos, no ginásio Roger Ferreira, em Campinas. A partir das 19h45 minutos, é o nosso futsal na Liga Paulista. O Corinthians que está em quarto colocado e vem motivado depois da vitória contra o Guarapuava por 5-1 na última sexta-feira. Então, convocando o pessoal que puder comparecer e apoiar nosso time de futsal hoje às 19h45. Então hoje a gente fez essas contas, falando muito de números, né, aqui no Voz Mosqueteira, para se ter uma ideia do que a mobilização da torcida do Corinthians nessa época, mesmo com 23 anos sem títulos, mesmo com todo o sofrimento, né,
o corintiano comparecia, prestigiava o time, né, e dava condições para que o Corinthians tivesse o time adequado, até mesmo para poder ser campeão. Então a ideia do Matheus era fazer de tudo possível e impossível, como foi feito, para o Corinthians se tornar campeão paulista de 77. E com, né, a participação da Fiel, que comparecia e pagava seu ingresso e lotava os estádios. Não só quando era mando do Corinthians, mas também quando não era mando do Corinthians, né? Então a gente viu uma mobilização da torcida muito grande de 77, empolgando, incentivando o time, né? Então essa foi a saga do Paulista de 77 de hoje. A gente continua amanhã, e aí a gente vai trazer o próximo jogo, que é Corinthians e Paulista, Corinthians e Portuguesa Santista, né? Então a gente vai falar sobre essa partida amanhã e o que antecedeu essa partida. O Voz Mosqueteira fica por aqui, né? Lembrando a todos que hoje, às 20 horas, aqui na Rádio Coringão, começa o Web Debate, né? Um programa com web debatendo futebol, né? Com as webs do Palmeiras, do São Paulo e da Portuguesa. Em seguida, às 22 horas, tem o Timão Metal, com a apresentação do Jorge Dias, direto lá do Chile. Então fiquem ligados aqui na Rádio Coringão, que tem muito Corinthians ainda. A gente volta amanhã com mais uma parte, né, um capítulo da saga corintiana de 77. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!